da Cristine Pereira, que nós queremos agradecer muito, Cris, ao teu trabalho aqui, que é fundamental para a pauta da acessibilidade. Em instantes também vai entrar aqui conosco a Edivânia, que vai ser também uma das nossas debatedoras dessa live dessa noite. Eu quero primeiro pedir desculpas a vocês pela demora da gente iniciar, porque eu estava até agora no primeiro debate que foi realizado com os candidatos a prefeito de Passo Fundo sobre segurança alimentar, organizado, promovido pelo CONSEA, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, numa pauta que é ampla, mas que dialoga muito com a pauta da educação, Ivan, porque nós tratamos muito dessa questão da merenda escolar, da qualidade da merenda escolar, da compra de produtos da agricultura familiar por parte da prefeitura, né? E também a questão da necessidade de estimularmos a produção de frutas e verduras orgânicas aqui em Passo Fundo. Enfim, é um conjunto de temas que nós tratamos. Eu queria só, antes da gente iniciar o debate aqui, dizer que a lei ordena que 30% dos alimentos consumidos nas escolas seja oriundo da agricultura familiar. Nós já chegamos a ter aqui em Passo Fundo 48% dos alimentos consumidos nas escolas municipais oriundos da agricultura familiar aqui de Passo Fundo e da região. Isso é muito importante e nós devemos perseguir essa meta e até, se possível, ampliar essa meta, porque nós já chegamos a atingi-la, ultrapassando quase 20%, chegando a quase metade do consumo de alimentos da merenda escolar de Passo Fundo oriundos da agricultura familiar. E o recurso utilizado aqui em Passo Fundo é de aproximadamente 36 centavos per capita por aluno por dia letivo nas escolas municipais da nossa rede. Esse valor também pode ser ampliado, tendo em vista que o recurso da educação é o principal recurso que nós temos do nosso orçamento municipal, atingindo um percentual de 35% do orçamento municipal. Tá? Então, me parece que esses elementos são fundamentais para que nós possamos construir aqui uma alimentação saudável, de qualidade, para as nossas crianças da educação infantil, para as nossas crianças do ensino fundamental. Mas, professor Ivan, eu quero passar para os temas concretos aqui do que nós acumulamos até agora, do nosso plano de governo, e eu quero iniciar chamando a atenção para a questão da pandemia e da necessidade de recuperarmos conteúdos que foram perdidos, que deixaram de ser acompanhados pelos alunos da nossa rede municipal. Eu fiquei muito impressionado com uma notícia que circulou na imprensa de Passo Fundo dias atrás, notícia essa que eu ouvi na rádio UPF sendo noticiada e que depois pude ver que ela está em outros veículos de imprensa, também na Rádio Urapuru, também no Jornal Diário da Manhã, de que o índice de alunos que não conseguiram acompanhar as aulas pela internet na rede municipal de ensino é muito elevado. Ele atinge aí cerca de 50% dos alunos que não conseguiram acompanhar pela internet as aulas da rede municipal aqui de Passo Fundo. Me parece que esse índice é muito alto e é algo que deve ser considerado por nós como gravíssimo. Em segundo lugar, com 20% dos alunos da rede municipal, sequer houve contato para saber se eles estavam conseguindo acompanhar ou não as aulas online. E 30% dos alunos foram retirar conteúdo na escola presencialmente para poder acompanhar. Então, me parece ser algo extremamente preocupante, que deve ser elemento da nossa formulação, do nosso entendimento de como é que nós vamos recuperar esse conteúdo. Há uma orientação do Ministério da Educação, professor Ivan, de aprovar ou de orientar a aprovação de todos os alunos para o próximo ano, de não ocorrerem reprovações.
eu particularmente não tenho divergência com essa orientação do Ministério da Educação, mas eu fico preocupado com a questão do conteúdo. Como é que nós vamos recuperar esse conteúdo dessa turma, desses alunos que não conseguiram acompanhar as aulas pela internet, não conseguiram acompanhar as aulas retirando material na escola, tarefas na escola, e esses 20% que não houve contato, não se conseguiu contato com esse alunado, com esses estudantes, né? Que situação dramática e difícil. Me parece que esse elemento é fundamental para que a gente possa iniciar aqui a nossa discussão. Em segundo lugar, eu imagino que uma escola moderna, que nós queremos ter aqui em Passo Fundo, porque nós temos uma excelente rede de professores. Esse não é o nosso problema, uma rede muito qualificada, de bons professores qualificados, e nós precisamos valorizar cada vez mais, com um plano, né, compatível com a evolução da carreira deles, e nós precisamos dar formação continuada para esses professores, utilizando muitos recursos que nós temos aqui das nossas instituições de ensino superior. Nós precisamos explorar ao máximo o potencial que nós temos aqui de formulação, de acúmulo das nossas faculdades e da Universidade de Passo Fundo, para estabelecer parcerias na formação desse nosso magistério de forma continuada. Eu e a Valquíria visitamos praticamente todas as instituições de ensino superior aqui de Passo Fundo, formulando e assumindo compromissos nesse sentido. Então, eu quero ver com vocês essa questão que nós estamos propondo também sobre a universalização de tablets para todos os alunos da rede municipal. Qual é a importância disso? Como é que nós podemos trabalhar esse instrumento moderno? Porque quando eu fui deputado, Ivan, eu me deparei com uma lei do deputado Cherini, que era deputado estadual, que ele proibia o uso de celulares em sala de aula. Essa lei lá é de 2000 e... eu não tenho certeza, mas ela é de 2002, talvez 2003. É uma lei já, digamos assim, superada. E eu apresentei uma emenda a essa lei, liberando o uso de celulares em sala de aula para que os alunos pudessem utilizar o celular para o conteúdo, para a aula, para a pesquisa, para o diálogo, porque essa lei é uma lei absolutamente obsoleta, né? E eu, infelizmente, não consegui aprovar essa emenda a essa lei, que é uma emenda simples, né? E que ficou lá numa comissão, lá morrendo, sem ir para frente, sem evoluir. Eu te dou esse exemplo de que como nós estamos ainda atrasados aqui no Rio Grande do Sul nessa questão da modernidade. Então, são os desafios que eu queria lançar inicialmente a ti, para que a gente pudesse dialogar. A Edivânia está entrando em seguida, a Valquíria está em outra agenda aí, tratando da política de mulheres aqui, formulando o nosso plano de governo também, debatendo a pauta da mulher aqui, do protagonismo feminino aqui em Passo Fundo, e ela pediu desculpas, né, mas eu estou aqui representando a nossa chapa. Então, eu queria, para começar, te perguntar sobre essas coisas aí, esses temas. Ora, o tema da recuperação dos conteúdos, o tema dos tablets e do acesso à internet dos alunos, e como que tu vê, Ivan, essa quantidade de alunado que não conseguiu acompanhar as aulas durante a pandemia. Isso é grave e nós precisamos tomar medidas em relação a isso aí. Passo a palavra a ti, Ivan Dourado. Obrigado, viu, Juliano? Primeiro, um prazer estar aqui. Também saudar a Cristine, que está fazendo o trabalho como intérprete, extremamente competente. Eu já tenho contato com ela em algumas outras atividades. A gente vai aguardar a Edivânia e a Valquíria também para esse nosso diálogo. Mas eu agradeço o convite porque é fundamental a gente falar sobre educação, e uma live sobre educação é fundamental, principalmente se a gente pegar a realidade de Passo Fundo. Os números que vieram à tona recentemente apenas demonstraram o tamanho do desafio que a gente tem pela frente e das dificuldades que o atual modelo de gestão, que ainda ocupa a Prefeitura de Passo Fundo, não conseguiu antecipar, não conseguiu se preparar, e esses números aqui são muito preocupantes, sabe, Juliano? Mas eu queria colocar um primeiro ponto que é fundamental a gente resgatar, Juliano,
que nesses últimos anos, aqui em Passo Fundo, infelizmente, a gente teve uma formação de uma pauta muito moralista, conservadora, muito alinhado com o governo federal, defendendo imposições. Essa lei que tu exemplifica de proibição de uso de celular, ainda essa mentalidade proibitiva de um ensino tradicional arcaico, que não dialoga com a escola do futuro, como bem tu colocaste, a importância de entender que, mesmo que ocorra, e eu também concordo contigo, Juliano, as pesquisas em educação apontam que apenas a retenção de alunos ou reprovação de alunos não resolve a questão da aprendizagem. E eu sei muito bem que tu e a Valquíria têm propostas muito interessantes em relação aos desafios futuros para a educação, como bem tu colocaste. E o primeiro ponto não é um ano perdido, mas uma parte significativa dos alunos não tiveram acesso a um acompanhamento qualificado dos professores aqui da região, professores, como bem tu colocaste, muito qualificados, muito bem preparados, necessitando apenas de um acompanhamento, talvez uma preparação maior para o desafio que vem pela frente, que seria, eu não sei, sinceramente, se a gente poderia usar o termo recuperação ou uma formação mais específica para esses alunos, que em grande medida estão mostrando a desigualdade que a gente vive na cidade, onde alguns poucos têm acesso à escola particular, têm acesso a carro, alimentação todos os dias, mas uma parcela significativa dos alunos não tem nem acesso à internet. Então, propostas como eu queria dialogar contigo, Juliano, saber um pouco mais, porque, assim, primeiro, te parabenizar, porque é uma proposta que vai distribuir de forma universal acesso a tablets para alunos de escola pública é fundamental, porque isso já acontece no ensino privado, só que são os pais que compram, porque têm condições de arcar com esse custo, e o acesso à internet é universalizado para essa classe social, classe média, média alta de Passo Fundo. E muitos desses alunos de escola pública, esses aqui que tu trouxe os números que na Rádio PF foi passado como um furo de notícia, né? Mostrando e descortinando a realidade da educação da cidade. Eu queria muito te ouvir, Juliano, entender um pouco a proposta sobre essa escola moderna que a gente precisa aqui em Passo Fundo. E eu digo que é um alto potencial da gente modernizar essa educação, contigo e com a Valquíria, professores, pessoas que sabem a realidade da escola pública, que acompanharam, vocês fizeram visitas, e principalmente um ponto que eu queria também que tu pudesse falar mais sobre o papel das universidades aqui de Passo Fundo, quanto elas têm a agregar, tanto na formação de professores, como nessa modernização da escola. Eu diria, Juliano, que tu tem uma proposta muito importante, que é a garantia de acesso à internet para os alunos. A gente, há alguns anos atrás, falava da importância do acesso à alimentação, como o Bento colocou, a importância da merenda na escola. Um aluno que passa fome não aprende. Nesse contexto que a gente vive agora de ensino remoto, o aluno sem acesso à internet também não aprende. Então, a gente começou o nosso diálogo hoje com duas pautas fundamentais, Juliano. E se tu pudesse falar mais do ponto de vista concreto, o que seria possível de sonhar para essa cidade, para essa educação, tu e a Val estando à frente da prefeitura? Muito bem, Ivan. Muito bom dialogar contigo sempre, porque tu é um cara que nos bota a pensar, a formular, e nos questiona, nos motiva também a essa formulação que é coletiva, né? E eu lembro a todos que o nosso plano de governo não está fechado, nós estamos construindo ele com esses debates e nós vamos ter um saldo muito positivo nessas discussões aqui. Eu quero chamar a atenção, Ivan, para essa questão da recuperação de conteúdos ou não sei qual é o nome mais adequado que nós vamos dar, mas nós vamos ter que tratar dessa pauta aqui, nós vamos ter que construir um espaço para que o alunado possa ter uma etapa em que ele possa ver os conteúdos que ele não conseguiu ver durante esse ano. Eu concordo contigo, nós não podemos tratar como um ano perdido, nós temos que trabalhar que a vida do aluno escolar ela segue, mas a prefeitura deve dar condições para que ele possa ter acesso àquilo que ele não conseguiu ver, né? Por isso que nós vamos começar o ano já emergencialmente, nós temos esse plano emergencial para superar e vencer o Covid,
emergencialmente tratando dessa pauta de adquirir esses tablets para toda a nossa rede municipal e colocar um acesso à internet em todos os espaços públicos que nós temos em Passo Fundo, praças, unidades básicas de saúde, na área da assistência social, dos CRAS, nas escolas públicas full time, assim, realmente uma internet de altíssima qualidade, para que o aluno, no seu bairro, na sua comunidade, né, naquele espaço que ele tem lá, naquela pracinha, naquela quadra, naquele campo, ele possa ter esse acesso próximo dele. Né? E na escola, ainda mais. Ele possa ter contato com esse equipamento, que ele possa ter aula por esse equipamento, e, claro, isso também passa pela formação do nosso magistério para saber lidar com essa novidade. Nós precisamos também proporcionar esse espaço de formação. Eu diria para ti que é fundamental a parceria com as nossas universidades, com as nossas faculdades. É com elas que nós vamos ter e nós vamos contar para ter convênios para melhorar todos esses serviços de educação aqui de Passo Fundo, de elaboração de uma relação de altíssimo nível com essas instituições de ensino. E já lanço para ti mais duas questões, que são as nossas metas aqui. Erradicar o analfabetismo em Passo Fundo, que atinge uma população próxima a 5% da nossa comunidade, com mais de 15 anos, composta de pessoas analfabetas. Aqui na capital da literatura, aqui onde nós temos a Jornada Nacional de Literatura, onde o livro é um símbolo da cidade, nós não podemos mais conviver com essa situação de cidadãos e cidadãs de Passo Fundo que não sabem ler, que não sabem escrever. Então, nós temos que trabalhar essa pauta formando brigadas de alfabetização com toda a nossa comunidade, envolvendo as universidades, envolvendo as escolas públicas e particulares, envolvendo instituições, ONGs, parcerias, formando essas brigadas com toda a comunidade de Passo Fundo, obviamente com supervisionamento de altíssimo nível pedagógico, para que nós possamos levar essa formação utilizando os métodos mais modernos para alfabetizar o nosso povo e alfabetizar a nossa comunidade. Nós não podemos vacilar nisso. Chega, basta de convivermos com o analfabetismo na nossa comunidade. Nós vamos buscar essa meta com muita ênfase, vamos perseguir essa meta de erradicar o analfabetismo aqui na nossa cidade. E já trato também de uma outra pauta contigo. Como é que nós podemos estimular a leitura do Passo Fundense? Nós já tivemos mais ações de quiosque da leitura, a Universidade Popular tem um núcleo também da leitura, e como é que nós podemos recuperar esse trabalho da Universidade Popular, dos quiosques, para estimular a leitura? Tem se falado aqui na ideia de uma biblioteca móvel também, assim como nós temos o trabalho da farmácia popular, que vai até os bairros distribuir os medicamentos a partir das receitas, né, para a nossa comunidade. Nós queremos também ter esse trabalho de uma biblioteca móvel que leva, estimula a leitura para os bairros, para as comunidades aqui de Passo Fundo. Eu queria a tua opinião sobre isso. Perfeito, Juliano. Assim, primeiro saudar a nossa companheira Edivânia, que acaba de entrar aqui na nossa... Ai, gente. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Estava em outra live, inclusive discutindo políticas públicas para as mulheres negras, para a nossa população. Então, estava também contribuindo com as companheiras e companheiros que são candidatos a vereadores e que precisam pensar as suas propostas, mas também precisa pensar as pluralidades, as diferenças, né? E nós, enquanto mulheres negras e população negra, queremos ser reconhecidos e valorizados. Então, construir também essa proposta junto com eles. Então, justificando o meu atraso. Imagina, Edivânia, a gente sabe que as pautas são muitas e a gente tem que se desdobrar para essas discussões fundamentais. Estava eu aqui e com o Juliano batendo um papo sobre propostas e a gente podendo problematizar algumas questões que são fundamentais, mostrando principalmente a abertura para o diálogo. O Juliano muito bem colocou que
ainda não estão fechadas as propostas, elas estão em construção e no nível de complexificação muito bacana, e o Juliano recém me fez uma provocação para a gente debater um pouco sobre a questão do analfabetismo em Passo Fundo, beirando 5% de analfabetos na cidade. Eu, Juliano, arrisco dizer que, para além desses 5%, a gente ainda tem os analfabetos funcionais aqui na cidade, que é uma parcela significativa também. E gostei muito, também tive acesso a parte dessa proposta que eu pude estudar para a gente dialogar sobre a formação de brigadistas. E eu gosto muito do termo porque a gente tem uma população de 5% de analfabetos. Eu arriscaria dizer que a gente chega a 15% de analfabetos funcionais aqui na cidade, que até entendem um pouco, mas tem muita dificuldade de entender o que leem, dificuldade de escrever. A Edivânia, que trabalha na realidade das escolas, sabe muito bem como é desafiador para esses jovens e adultos, principalmente, retornarem ao espaço escolar, quando muitas vezes falta alimentação, falta acesso a transporte. E eu gostei muito também, que é um ponto fundamental da gente pensar que, historicamente, a gente tem essa ideia de que a biblioteca ela fica fixa, né? É o leitor que vai até ela. Então, essa proposta, Juliano, das bibliotecas serem itinerantes, que possam estar nos bairros, é fundamental. Eu somaria ainda, Juliano, a importância dos contadores de história nesses espaços, esses que nos conduzem à beleza que é a leitura interpretada, aquela leitura que nos faz mergulhar no livro, até que a gente possa adquirir uma fluência nessa leitura. Me fez recordar as propostas de vocês, o quanto o Paulo Freire se preocupou com isso, e ele fez exatamente isso. Ele levou a formação para quem mais precisa fora dos ambientes formais de educação. E eu fico pensando o quanto processos de encantamento com a leitura precisam estar nos bairros, estar nas comunidades, que o livro possa ser um dos principais veículos de diálogo, que a formação democrática, cidadã, que a gente tanto precisa, a leitura é um mecanismo fundamental. Como vai votar alguém que não teve acesso a uma educação mínima? Como alguém vai conseguir escolher um bom candidato, entender uma boa proposta, né, Edivânia? Se essa pessoa depende de um terceiro ou de uma propaganda, ele não consegue pegar a proposta de um candidato que ele se interessou e ler e compreender essa proposta. Então, essa primeira provocação, Juliana, ela dessa segundo ponto que a gente está dialogando aqui, é fundamental, porque se a gente for pensar, prioridade para pensar a educação é a erradicação do analfabetismo. Eu teria orgulho imenso em poder acompanhar isso. A gente se preocupar com esses 5%, eu vou relatar aqui rapidamente. Um tempo atrás, alguém tinha me comentado esse dado, e a mesma pessoa que comentou falou, mas 5% não é nada. A gente tinha que focar nos 95% que não são analfabetos. Eu falei negativo. 5% é um número muito importante e que a gente não poderia deixar como algo insignificante. 5% de pessoas é um número significativo numa cidade como a nossa, e o Juliano bem lembrou, né? Se a gente for pensar um local que a gente fala em capital nacional da literatura, como a gente tolerou até agora ter um coeficiente de analfabetos aqui. E aí, Juliano, não sei se tu me permite eu passar a palavra para a Edivânia, falar um pouco da realidade da escola, os desafios que a gente está vivendo em contexto de pandemia, para abrir esse diálogo, pode ser? Edivânia, por favor. Então, gente, eu acho que, escutando aquilo que o Ivan trouxe, do que o Juliano e que o Arthur, com certeza, já estavam dialogando, eu quero dizer que é importante a gente se preocupar com esses 5%. Porque esses 5%, eu costumo dizer que por mais que alguém julgue que é a minoria ou que é uma porcentagem pequena, essas pessoas têm um rosto e, geralmente, não quero julgar, mas tem um rosto, tem seus sonhos, e são mulheres, na grande maioria, mulheres jovens, que deixaram, inclusive, de estudar para cuidar da família. Então,
essas mulheres, a maioria delas são negras, então, sim, a gente precisa falar desses 5%. Eles precisam ter visibilidade e serem encontrados nos projetos que forem construídos no campo da educação, para que, de fato, a gente consiga sonhar com aquilo que a gente sempre diz nos movimentos sociais, de não deixar ninguém para trás. Não vamos deixar ninguém para trás quanto a educação é um direito do Estado, né? Então, é importante isso, Juliana, para que essas pessoas trabalhem, porque na educação você não vai trabalhar só a questão formal, de saber ler, você vai trabalhar autoestima, você vai trabalhar identidade, você vai trabalhar reconhecimento do território. Eu vou saber quem é e quem são essas pessoas. Então, isso é importantíssimo, para além da educação do cognitivo. Quando eu vou falar de 2 espaços, eu falo do espaço formal, eu sou alfabetizadora, tenho uma turma de 18 alunos em Pontão, e eu falo da educação não formal como educadora popular social nas ocupações. Então, a dificuldade que se tem de alfabetizar para compreender aquilo que se lê, para decodificar aquilo que é visto, escrito no jornal, numa notícia, num bilhete, e atrás disso, a interpretação. Como é que isso chega no meu contexto? Como é que isso chega na minha realidade? Eu estou vivendo agora as aulas remotas. Imagina a alfabetização. Então, eu tive que fazer todo um processo antes com os pais, para que eles compreendessem o que é esse processo do educar. E aí a gente vai bater num grande desafio que tem algumas famílias que elas não foram alfabetizadas. Elas também não aprenderam. E como é que elas agora vão ensinar para os seus filhos? Então, tudo isso nesse momento, e pensando que nesses 5% são trabalhadores e trabalhadoras. Então, é desse espaço. Do outro espaço não formal, do movimento social, do movimento da moradia, desse envolvimento, tem uma gurizada, tá? Que não está sendo encantada a aprender para além daquilo que vai ser pedido na prova. Aprender porque você pode ser sujeito, sim, das suas ações, da sua cidade, da sua ocupação, do seu município. Então, essa educação, como bem colocava o Ivan antes, que o Paulo Freire traz, de possibilitar um novo sujeito. Um sujeito no mundo que ainda não é, mas que está sendo. Então, é possível, sim, construir políticas públicas da perspectiva da educação. Outra coisa muito bacana, escutando o Ivan, é pensar no livro, não como aquele livro encapado que está lá nas nossas prateleiras, às vezes pegando poeira, mas naquele livro que circula. Então, por exemplo, esses dias eu estava sonhando... Calma. Pegar uma geladeira, organizar essa geladeira e colocar na parada de ônibus, com jornais, com livros. Por quê? Porque as pessoas passam muito tempo, 40 minutos, 30 minutos, na parada de ônibus. Então, como é que esse tempo ocioso que você fica ali, ele pode tornar, inclusive, encantador? Então, como é que a gente ocupa os lugares que a gente acha que o livro não fica bem ali, porque é onde circula gente, circula povo, poeira, pode sim ocupar um lugar pedagógico, pode se encantar. Então, a gente poder sonhar com esse espaço e chegar de um modo especial naquela população que não é enxergada, ou que precisa discutir o direito ao trabalho para poder trazer feijão e arroz para dentro de casa, ou estudar. Tem uma menina de 14 anos agora que ela está muito próxima da minha pessoa, e aí agora volta às aulas, né?
Então, eu disse, e aí, o que você vai fazer agora? Qual a sua decisão? Ela me disse, não, Ed, eu não vou voltar a estudar esse tempo agora. Ela disse, eu vou ficar trabalhando. Ela fez essa escolha. Isso me doeu profundamente, porque eu tenho incentivado, eu tenho falado, mas eu também preciso compreender que a decisão dela de, nesse momento, continuar trabalhando, é que ela precisa comer. Então, a gente precisa olhar essa juventude que está ali na perspectiva da educação. E não preciso dizer para vocês que é uma jovem negra, né? Então, essa alfabetização, esse letramento é necessário, importantíssimo. E trabalhar isso conjugado com o contexto de onde estão essas pessoas, suas oportunidades, seus sonhos, e o todo que está ali junto. Coisa que não tem acontecido nesse governo, porque a gente que está lá na periferia, nós acompanhamos, nós sofremos e vivemos junto com eles. Então, a educação precisa ser direito. Precisa ser direito e ser, além de mais, garantido. Ter políticas públicas que faça valer a pena a juventude sair da sua casa e ir para a escola. E se enxergá-la naquela escola. Se enxergar respeitada e também o seu lugar como um espaço de construção. De um sujeito que pode mudar o rumo da sua história, porque a escola vai cumprir a sua função social. Obrigado, Edivânia. Juliano, por favor, boas provocações. Excelente debate. Eu quero só trazer aqui uma notícia do Jornal Nacional que eu quero compartilhar com vocês dois e agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui, compartilhar também com a Cris, que está fazendo a nossa tradução aqui para Libras, e diz o seguinte: não conseguir escrever o próprio nome e nem sequer compreender uma palavra escrita para 6.467 passofundenses com 15 anos ou mais, o analfabetismo os exclui das atividades cotidianas, como fazer operações matemáticas básicas e exercer a cidadania em períodos eleitorais. Esse índice educacional foi divulgado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, realizada anualmente pelo IBGE e tornada pública quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. Portanto, essa notícia do Jornal Nacional é do ano passado. 6.467 passofundenses com 15 anos ou mais que são analfabetos. Isso não é pouca coisa. Nós temos que vencer, superar, sonhar isso que a Edivânia falou, com uma escola melhor, com uma escola que o aluno se sinta incluído, que o professor seja valorizado. Essa utopia é a utopia bonita da gente sonhar, da gente buscar, da gente lutar. E eu quero uma cidade onde nós possamos superar o analfabetismo. Quero poder fazer parte desse processo, dessa história, dessa luta, que deve ser uma luta de toda a comunidade. E nós queremos também resgatar as figuras do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, do Paulo Freire, do Leonel Brizola, que foram as grandes figuras que lutaram pela educação no Brasil, né? E nós queremos pensar uma escola inclusiva. E eu queria saber justamente para vocês dois, na sequência, o Ivan e a Edivânia, o que vocês pensam que nós podemos fazer, realizar, organizar aqui em Passo Fundo para que a escola seja uma escola mais inclusiva e mais ampla. Eu queria chamar a atenção de vocês que eu e a Valquíria estamos defendendo os territórios da paz, espaços públicos ligados à educação, ligados às escolas e às comunidades, onde os alunos em turno inverso têm convívio e contato com valores da educação, do esporte, da cultura, do reforço escolar, da aula de xadrez, do convívio comunitário, de políticas ambientais, né, de convívio com esses valores. Vocês acham que esse é o caminho? Nós estamos corretos? É por aí? Que contribuições vocês podem dar sobre isso? Eu queria começar com o professor Ivan. Perfeito, Juliano. E o resgate do território da paz é estratégico, é fundamental. E eu já aproveito e faço uma alusão à música do Rapa,
É uma banda que eu gosto muito. Tem uma frase que diz assim: paz sem voz não é paz, é medo. E dentro dessa concepção de territórios da paz é que possa se construir um processo de emancipação da juventude, dar voz e vez a essa juventude. A gente precisa demais que os jovens sejam ouvidos nessa cidade, espaços onde eles possam participar das decisões públicas. Eu me recordo muito bem como foi a experiência do orçamento participativo em Porto Alegre, e quanto a gente poderia pensar nesse potencial no espaço escolar, no espaço das comunidades, onde elas pudessem ter momentos de participação, de decisão, porque só quando a gente inclui o diálogo, a participação nas decisões políticas, que a gente consegue efetivamente engajar essa juventude e acreditar também no fortalecimento da democracia, tão importante, tão caro e tão ameaçado nesses últimos tempos. E tem um ponto também, Juliano, que para mim é muito importante, é fundamental, é que se a gente está falando também da inclusão da internet, da garantia de acesso à tecnologia dessa juventude, que a gente possa também promover que essa juventude possa ser produtora de conteúdo educacional, Juliano. Eu fico pensando o quanto a gente poderia aproveitar o potencial dessa geração que tem muito o que dizer, está aprendendo muitas vezes dentro do espaço escolar e não tem esse espaço de produção de conteúdo, espaço como antigamente a gente chamava de telecentros, né? O quanto esses jovens, alguns professores, diga-se de passagem aqui da cidade, são desbravadores, porque eles já convidam os alunos dentro do próprio espaço escolar a produzir conteúdo, a colocar videoaulas na internet produzidas pelos próprios alunos, dando aquilo que a Edivânia trouxe aqui, que é essa questão da identidade, da autoestima, de mostrar o rosto, de mostrar que tem o que dizer. Principalmente também eu queria colocar uma provocação que é tão fundamental, a capoeira, o rap, o funk, a importância de outros estilos que historicamente foram considerados periféricos, como eles são fundamentais de estarem no espaço escolar. Só para fazer uma alusão, um dos discos dos Racionais, um CD dos Racionais, foi leitura obrigatória em algumas universidades aqui do Brasil. Então, hoje, reconhecer a poesia antigamente chamada de marginal, e hoje a gente sabe a importância da poesia, a voz da periferia, o funk, que eles pudessem estar também como a importância da arte urbana, do grafite, do rap, do hip hop, estarem nesses espaços onde a gente vai estar construindo, e eu acho que é muito importante a gente falar a gente, porque quando a gente está pensando uma proposta de educação para o futuro, todos os professores que estão nos vendo aqui sabem do seu compromisso, e tendo uma proposta inclusiva, uma proposta que objetiva uma escola do futuro, por que não cada professor se engajar nessa proposta e acreditar que é sua? Edivânia, deixa eu te passar a palavra e falar da realidade da mulher, da família, que está com o filho, a filha ali no fundo brincando. E esse é o som da família, né, Juliano? Esse é o som das crianças que a gente tanto gosta de ouvir, que está ao fundo ali da Edivânia. E é um prazer a gente estar podendo escutar aí um pouco da tua família também, Edivânia. Pois quando a gente fala de educação, a gente fala de criança, né? Fala de movimento, fala de gente, fala de cheiros, fala de sonhos. Deixa eu só terminando aqui, nós estamos terminando uma outra live. Então, eu quero trazer presente aqui a questão da inclusão, no sentido assim de reforçar aquilo que o Ivan trouxe, que é possibilitar que cada pessoa que acesse a educação se encontre e faça o seu processo. Porque a inserção, inserir, ela não é uma coisa romântica, né? Inserir, incluir, ela não é uma coisa romântica, ela é trabalhosa.
ela requer desde a adaptação de estrutura, né, ao campo de profissionais. Então, requer um processo que cada um precisa assumir para si. Não posso delegar, é a outra professora que vai fazer. Não, eu preciso assumir como parte da minha construção pedagógica, do meu fazer professor, professora, para que, de fato, aconteça. Eu penso que o grande desafio de incluir quem está à margem numa sociedade, numa educação tão elitizada como nós temos, é trazer para o centro aquilo que está à margem. Então, a nossa cultura afro. Que espaço a nossa cultura afro tem na educação? Como ela está organizada hoje? Como é que a gente vai discutir a nossa história dos povos indígenas? A nossa juventude, que estão à margem, como é que nós construímos, então, essa proposta para incluir? Mas aí o que eu quero dizer uma coisa que não é incluir de qualquer jeito, é incluir para que essas pessoas, de fato, assumam os seus processos. E que também consigam materializar aquilo que produz, aquilo que fazem. Porque essa juventude, ou todos nós que estamos à margem, sinal aqui. Tem muito. Voltou agora. Tem muito a construir, tem muito a mostrar, tem muito a fazer. Só que a gente precisa romper com os nossos preconceitos do que é educação, do que não é educação, do que é cultura, do que não é cultura, para que a gente possa, então, garantir essas construções, daquilo que você mesmo trouxe, Ivan, seja do rap, seja da roda de capoeira. Nós falássemos, por exemplo, das mulheres, das cirandas, que constrói poesias, né, que constrói poemas. Quem é que disse que não é possível o processo da leitura ser feito de poesia? Como é que a gente reinventa essas propostas pedagógicas para aproximar da nossa juventude, dos alunos e das alunas de forma geral? Porque senão a gente fica num romantismo de inclusão, né? Eu incluo se você couber no quadrado que eu tenho na escola. Caso contrário, você fica sobrando de novo. Então, trabalhar a inclusão é você, inclusive, discutir os conceitos, como você bem anteriormente colocou, de democracia, de participação, de direitos, de cidadania, inclusive o conceito de juventude, né? De escola. Então, eu me alegro porque, assim, conseguir equilibrar, ou pelo menos sonhar, que as crianças e os jovens e adolescentes consigam, no momento da escola, ter aquela formação daquilo que se tem, que se coloca como educação, mas também oficina, em que eles sejam sujeitos daquilo que eles vivem, dessa proximidade da comunidade com a escola. Que não haja esse estranhamento. Quando a escola está próxima dos seus alunos, dos seus sujeitos, não há um estranhamento. Há, sim, uma acolhida. Por isso, trabalhar a inclusão nessa perspectiva do reconhecimento, que não só o aluno aprende com a escola, com o educador, com o professor, mas o professor também aprende e se sente incluído, né, numa proposta pedagógica para além daquilo que está no currículo. Então, é um desafio e tanto, viu, Juliano? É um desafio e tanto, porque requer, eu diria assim, a gente romper com os preconceitos e também com os conceitos dados como verdades. Estes são os conceitos. Não, esses conceitos valeram até agora, que bom, nós caminhamos até aqui com alguns conceitos, mas a gente precisa, inclusive, questionar esses conceitos para a gente construir uma sociedade que caibam todos e todas, inclusive o meu filho negro, a minha filha negra, que se encontre, né, nessa escola como ser também integrado para uma sociedade mais humanizada a partir da educação. E a educação tem esse papel que ela é importantíssimo, porque ela tem uma intenção. Quando eu, educadora, estou lá na frente trabalhando com os meus alunos,
eu sei por que eu dou tal determinada atividade. Eu sei por que dei esse planejamento. Então, trabalhar a inclusão, onde a gente possa conjugar oficinas e a aprendizagem daquilo que a gente chama cognitiva, é muito gratificante. Eu, em Pontão, vivo essa realidade, né, em que a gente tem aula de manhã e as crianças têm oficinas à tarde. Precisamos aperfeiçoar ainda em Pontão? Precisamos, mas temos ali, estamos caminhando. Acho que o bom é poder ir caminhando, construindo, avaliando e recomeçando a cada ano, mas com base nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nas pessoas adultas que estão ali sedentas para mudar a sua vida. Porque estar na parada de ônibus e conseguir ler o ônibus sem precisar do auxílio de um outro, de um estranho, é importantíssimo. É importante. Receber o recadinho do neto e você conseguir ler o te amo, a avó conseguir ler o te amo é importante. Receber o auxílio, receber o Bolsa Família e você conseguir ir no caixa do banco e receber sozinho, sozinha, é importante. Para as mulheres, isso é eu consigo ir naquele espaço, sem o auxílio de ninguém e receber o dinheiro. Então, é muito importante, assim. Enfim, é encantador essa perspectiva de uma escola que não sobre ninguém. Muito bem. Por isso, Edivânia, o teu depoimento é muito importante, porque o lema que nós vamos ter é educação para todos. Educação para todos. Educação que inclui, que não exclui ninguém, que agrega, que traz para a escola, né? E eu queria pedir para vocês fazerem alguma consideração final, dizendo primeiro, divulgando aí o nosso, para quem quiser um plano, o e-mail Passo Fundo no Coração, tudo junto, @gmail.com. Está lá no link também, passofundonocoração@gmail.com, ou por WhatsApp 99657 99657 é o nosso também nas eleições. Eu tenho os nossos alunos pequenos recuperar o pedido, distribuir cidadania e tablets, internet para todos os alunos da rede municipal, melhorar a qualidade da merenda com merenda familiar, valorizar o magistério com formação continuada, com plano de carreira, respeitar o plano de carreira, ampliar a vaga infantil, criar os territórios da paz, recriar, tivemos aqui em parceria com o governador Genro, transversais na educação, respeito ao magistério, erradicar o analfabetismo e estimular a leitura. Não é pouca coisa, é muita coisa que nós temos que fazer. E eu queria as considerações finais do Ivan, da Vânia, por favor. Então, assim, obrigado, Juliano, pelo espaço de debate. Eu sinto que a cada momento que a gente pode estar debatendo, construindo, eu sei que tu tem um grupo de professores, educadores, cientistas, construindo essas propostas junto contigo, junto com a Valquíria. Então, é mais um espaço de escuta e de debate. E eu acho que essas propostas que foram discutidas aqui também vale muito a pena ter acesso e te acompanhar nas redes sociais, acompanhar a Valquíria, porque vocês estão sempre produzindo, explicando melhor, cada vez mais profundamente as propostas, e sem a gente discutir educação de forma aberta, democrática e acessível, discutindo fundamentos de uma proposta de uma escola do futuro. Eu queria fechar aqui esse convite, esse nosso debate aqui tão prazeroso, de colocar aqui um dos pontos fundamentais, Juliano, que eu acho que todos os professores aqui de Passo Fundo, que têm um mínimo de bom senso, sonham com a valorização dos professores, o reconhecimento do fundamento que são a educação da juventude, da inclusão e, principalmente, de uma escola que ensine principalmente os jovens a pensar antes de obedecer, que é o contrário do que a gente viu por aí nessa última gestão, e, principalmente, uma escola onde o jovem possa entrar, descobrir
no que ele é bom, no que ele gosta de fazer, o quanto ele gosta de estudar, ele possa levar isso para a vida dele e não tenha dúvidas que a escola marcou a vida dele. E é isso que a gente espera, né, Edivânia? Obrigado, Juliano. E um abraço à Cristine ali, que fez o papel de intérprete para nós. Fundamental também falar de inclusão quando a gente se preocupa em que todos possam acompanhar esse diálogo. Obrigado, Juliano. Manda um meu abraço para a Valquíria também e para toda a tua equipe aí. Edivânia. Então, penso que essas propostas, elas são valiosas. Eu quero aqui, eu sei que quando diz educação para todos e todas, eu quero me sentir incluída, mas eu quero deixar registrada a minha sugestão de a gente conseguir construir e pensar uma educação antirracista, né? Que a gente, de fato, aprofunde, que a gente, de fato, reafirme e assume que as vidas negras importam, sim, inclusive, por isso, começando ou recomeçando pela educação. Então, garantir uma educação ética, poder pensar uma educação para todos é poder pensar uma sociedade que os nossos filhos não vão morrer assassinados pelo Estado, mas que eles crescerão, construirão vida e terão vida com dignidade. Então, é esse o sonho. Então, agradeço esse momento também de partilha, de escuta, né? O professor Ivan, o Juliano, a Cris, e dizer que é isso, a educação, para nós, classe trabalhadoras mulheres, ela é resistência. Conseguir conjugar tudo aquilo que nós somos e ainda continuarmos estudando é resistência, porque nós queremos construir uma outra sociedade, uma outra cidade, e por que não um outro país em que a gente seja reconhecida por aquilo que nós somos, seres humanos. Muito bem, Edivânia, as propostas estão devidamente acolhidas. Nós, eu quero dizer, Ivan, acredito muito nisso que você falou, de que o aluno tem que se sentir no ambiente escolar valorizado e potencializado naquilo que gosta. Eu tenho muito essa visão que a educação tem, muito mesmo. Durante muito tempo que eu leciono, eu sempre procuro pegar esse aspecto, de classe, eu participava, eu queria fulano, porque não vai em biologia. Vamos reprovar o ciclano, porque ele é muito bom em matemática. Né? Vamos reprovar não sei quem, porque ele é isso e aquilo. Esses rótulos aí que colocam nos alunos, quando, na verdade, esse aluno era um excelente aluno no esporte, era um excelente aluno em química, era um cara que organizava o grupo de alunos para fazer uma atividade, né, mais social, ele ia muito bem na redação, na leitura. Quer dizer, nós temos que olhar o ser humano dessa forma, sem preconceito. Eu recordo muitas vezes de que um simples carinho num aluno, chamar ele para uma atividade, acolher ele, entender o que ele estava passando naquele momento, já mudava completamente a forma dele conviver na escola. Então, para mim, educação tem muito a ver com afeto, com amor, com cuidado e também com isso de que você falou, Ivan. Eu acredito muito nisso. E todo mundo tem algo para contribuir com a sociedade e a escola tem que enxergar isso. Tem que deixar de ter preconceito. Tem que olhar aquilo que o aluno pode dar para a escola, para a comunidade, para a sociedade e potencializar isso, né? Eu tenho muito essa visão também que tu tem, tá? Foi excelente essa conversa, eu estou até aqui mais animado e emocionado para seguir a nossa trilha de uma educação para todos, uma educação inclusiva, e nós vamos nessa pegada aí para melhorar cada vez mais a educação em Passo Fundo. Tenho certeza que eu e a Valquíria vamos estar à altura desse desafio. Muito obrigado pela participação. Valeu finalmente conseguimos incluir aqui também, nos incluir na discussão. Um abraço a todos, até mais. Um abraço, gente.
Tchau, tchau. Valeu, abraço, pessoal. Valeu, gente. Tchau.